Olá, alunos do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Zaldir e nós vamos trabalhar aqui o exercício da disciplina de Geometria Analítica e também da disciplina de Noções de Geometria Analítica para o curso de Licenciatura em Matemática. E também para o curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear para o curso de Bacharelado. Então, é um exercício do livro base, do primeiro capítulo. Então, nós vamos trabalhar agora o quinto exercício, né? Esse é o quarto exercício. Ele vai tratar aqui de vetores paralelos, conceito de vetores paralelos, conceito de vetores de sentido, direção, né, para vetores, ó. Então, nós vamos verificar agora aqui no quadro. Então, vamos ver o item A, só que tem que tomar cuidado, né, que ele está pedindo qual que é o item incorreto, né, o item verdadeiro. Então, a primeira diz o seguinte: dois vetores, U e V, têm mesmo sentido. Então, se eles têm mesmo sentido, implica, ou sentidos opostos, né, significa que eles têm a mesma, aqui pode pôr, mesmo sentido ou sentido oposto, né? Oposto. Então, eles têm que ter a mesma direção. Tá? Quando se fala em sentido de vetor, somente se eles têm mesma direção. Se eles não têm mesma direção, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho dois vetores aqui, ó, tá? Com a mesma direção. Põe um tamanho menor aqui só para... um outro vetor aqui, assim, tá? Então, vamos pôr aqui U, aqui V e aqui W. Então, o vetor U e V, eles têm o mesmo sentido. Tá? O vetor W tem sentido oposto a V e a U. Tá? Sentido oposto. Agora, vamos acrescentar um outro vetor aqui, o vetor T. Tá? Então, o vetor T, na geometria analítica, não se analisa o sentido em relação aos outros vetores, porque ele é um vetor que não tem a mesma direção. Então, quando o vetor não tem a mesma direção, não tem sentido verificar se é oposto ou não. O sentido de oposto, ou mesmo sentido, só serve quando os vetores têm a mesma direção. Então, eu não posso comparar sentido de T com esses outros três vetores aqui, porque eles não têm a mesma direção. Tá? Então, a primeira ela é verdadeira. O segundo item ele diz o seguinte: se eu tenho um vetor V e um vetor alfa V, então ele está dizendo que são paralelos. Aí, deixa eu dar uma lidinha aqui. Se alfa é um número real e V é um vetor não nulo, alfa V é um vetor paralelo a V. Isso mesmo, então é verdade. Essa aqui é a definição de vetores paralelos, né? Então, o vetor paralelo, né, ele é um vetor, né, que ele é múltiplo de um outro vetor. Né? Então, esse é o conceito de vetores paralelos. Né? A definição, você pode olhar lá que então, claro que eles têm a mesma direção. Os vetores paralelos sempre têm a mesma direção. Né? Os vetores paralelos eles podem ter módulos diferentes. Podem ter sentidos diferentes, opostos, né? Mas a direção tem que ser sempre a mesma. E o terceiro item, então, esse aqui ele é verdadeiro. Ainda não chegamos na incorreta. Né? Aqui ele diz o seguinte, é que a soma do ponto A mais o vetor V é igual a B. Isso diz no enunciado. Né? Então, implica que o segmento orientado a B é igual ao vetor V. Vamos ver se é verdade. O V está isolado aqui, então vamos isolar o V aqui nessa igualdade. Então, jogar o ponto A para o outro lado, né, eu vou ter B menos A. Tá? O que é B menos A? É a subtração do segmento orientado, né? A origem pela extremidade. Ó. Tá? Então, eu tenho aqui que esse aqui é o vetor AB, né? O segmento orientado AB, né? Com origem A, extremidade em B. Ó. Então, é verdadeira. Já mostrei que deu a igualdade que estava procurando. Então, mais o item verdadeiro. Agora, o último item, nós vamos ler aqui, eu vou ler aqui porque diz o seguinte: se U e V são paralelos, então eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Tá? Então, se U e V
Vamos analisar esse item. Então, item D. Será que é verdade? Então, ele está dizendo que U e V são paralelos, né? Então, o vetor U é paralelo ao vetor V. O que implica essa afirmação? Então, isso implica que eles têm a mesma direção. Implica que eles têm o mesmo sentido? Não. Vetores paralelos podem ser de sentidos opostos. Implica que eles têm o mesmo módulo? Não. A única garantia que você tem para vetores paralelos é que eles têm a mesma direção. Então, essa aqui ela é incorreta porque ele fala que tem mesma direção e mesmo sentido. Se eu tirasse ali o mesmo sentido, daí sim, ela seria verdadeira. Então, por causa do mesmo sentido, então ela é falsa. Então, o item D aqui é o item falso. Então, está respondido o exercício 4, é o 4, né? Deixa eu só confirmar isso mesmo. O 4 do livro da professora Luana, tá? Que é o livro base. Tá? Então, esse livro vocês receberam lá no seu polo, né? Então, esse é o livro de geometria analítica que vocês utilizam para os seus estudos. Então, nós encerramos aqui mais um exercício para a disciplina de geometria analítica. A todos, bons estudos.